Olá, Thaisa, Nayara. Esperando aqui o professor Franklin entrar. Olá, professor Franklin, boa tarde. Boa tarde, seu Luciano, tudo bem? Tudo bem, Raimundinha, Carvalho, Hoje, Larissa? hoje é aniversário da Raimundinha, parabéns. Olha, parabéns, Raimundinha. Já, a gente já vai começar assim. Que bacana. Olha, um prazer enorme ter você aqui no dia do seu aniversário, tá bom? Vamos ver se a gente consegue colocar aqui mais gente. Tem o pessoal ainda entrando, Algumas pessoas ainda que né? estão entrando. O André. Enquanto vocês vão entrando, eu vou colocando bem aqui o tema da live para a gente poder, quem entrar depois, vai sabendo o que, que a gente está falando. Raimundinha não está Vamos. conseguindo ouvir. Não está ouvindo, Raimundinha? Quem mais não está ouvindo? Vamos ver se vocês conseguem aí. Dá uma mexidinha aí no seu volume para ver se você consegue. Deixa eu colocar bem aqui o título enquanto a gente vai. Alguém mais com problema de som, gente? Boa tarde, Leliane. Leliane Boa está ouvindo tarde, direitinho? Cristóvão. Jeane. Boa Boa tarde, tarde, Jeane. Um Enaldo. beijo, olha, tô devendo um beijo para Jeane, um beijo. Jeane, olha aí, Beijo Jeane. no Nem que coração. seja online, né, Jeane? Ele aparece. Querido Jake, seja Jake, bem-vindo. bem-vindo, meu amigo. Leiliane, vocês Tá estão todo mundo ouvindo ouvindo bem? direitinho? Raimundinha, O som aumenta o tá som um ótimo. pouquinho. Pronto, Alguém Nayara. dá um help aí para Raimundinha, quem puder. Estou aqui escrevendo o tema enquanto vocês vão entrando. Faz uma mãozinha aí para quem participou de manhã da live do professor Franklin. Tá ouvindo bem, né, Jake? Que legal. Quem foi de vocês? Bota uma mãozinha aí para quem participou da live. Ah, muito bem, Raimundinha. Então, a gente vai dar parabéns para você de novo, que você não estava ouvindo, né? O professor Franklin disse que é seu aniversário hoje, então, para a gente é uma grata surpresa ter esse momento com você hoje, no dia do seu aniversário. Parabéns. Parabéns, Raimundinha. Quem foi de vocês que participou da live de manhã do professor Franklin? O que, A que vocês Maiara de Levantamento, acharam? Jeane também Jeane estava. também. O que vocês acharam? Faltou alguma coisa? Se faltou, vocês já podem, já mais para o meio da live, vocês já podem colocar aí um pouco das discussões de vocês, o que a gente ainda ficou ainda pendente de ficar conversando mais um pouco. Boa tarde, Mônica, Mônica. bem-vinda, Mônica. A O professora da Anésio não UFLA. participou, mas assistiu depois. O Anésio, Assistiu de nosso aluno, também não manhã, entrou. achou muito Cristiane, produtiva. que bom. Jake chegou no final, mas vai assistir depois, né? Foi ontem, professor Franklin, o aniversário da Raimundinha. Eu parabenizei, eu pensei que era hoje. Mas Não tá ainda está em valendo. tempo, né? Quem não parabenizou ainda está em tempo, viu? Ainda está em tempo. Deixa eu Gente, só quem não assistiu terminar. hoje pela manhã, tá salva a live lá no meu perfil. Depois nós vamos gravar as duas lives e vamos disponibilizar no YouTube também, para depois vocês Terem acesso. assistirem, passarem para alguém. A Ana, muito bem-vinda, Ana. A Eli também está Professora entrando. Eli, muito bem, Eli. Seja bem-vinda novamente. Então, gente, vou apresentar aqui o professor Franklin, né? Boa tarde para todos. Algumas pessoas que estão vindo já da minha área mais de atuação estão por aqui, não conhecem o professor Franklin. Eu até, depois que a gente colocou o post, professor, algumas pessoas falaram assim, quem é esse professor, né? Que a sua área não é da área da saúde, então as pessoas ficam perguntando, né? Mas a gente resolveu fazer essa live hoje pela atuação que a gente já
tem aí de uns 2 anos para cá, dentro da educação à distância, mais especificamente, do contato que a gente teve preliminar a isso dentro do Comitê de Ética em Pesquisa, né? Algumas pessoas sabem aqui que eu lido diretamente com essa área da bioética, dentro da pesquisa com seres humanos. Então, o professor Franklin também foi um membro do CEP, lá da nossa instituição, que é a Universidade Estadual do Piauí, e foi nesse momento em que nós tivemos o contato profissional docente. E foi uma grata surpresa quando, né, há 2 anos atrás, a gente foi convidado para comandar um pouco da educação à distância lá na UESP. Então, foi dessa parceria, desses 2 anos, que nós, e ainda continuamos, né, professor Franklin, dentro da Universidade Aberta do Piauí, que surgiu, né, mais esse dia a dia, esse cotidiano, para que a gente pudesse estar aqui hoje nessa parceria. O que nos motivou a estar aqui hoje foi exatamente esse anseio, né, tanto do momento que nós estamos vivendo, quanto já há bastante tempo a gente vem pensando como é que a gente poderia melhorar a nossa sala de aula, mesmo a nossa sala de aula presencial, né, com as ferramentas que a gente tem hoje disponíveis na internet. E com toda essa questão da geração que a gente está, a geração que a gente tem dentro da nossa sala de aula. Então, vou passar aqui a palavra um pouco para o professor Frank, para ele poder dar as boas-vindas para você, se apresentar. Ele é doutor em linguística, né, para quem não sabe. Então, para ele se apresentar um pouco da trajetória dele. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor Luciana. É um prazer estar participando aqui com você, com todo o pessoal que está aí também do outro lado, assistindo nesse momento. E como a professora Luciana falou, a nossa motivação é compartilhar um pouco dessa nossa experiência, nesse período que nós partilhamos juntos de várias dessas ferramentas digitais e percebemos o quanto elas são importantes no nosso trabalho. Como a Luciana frisou, eu sou da área de letras, né, do curso de Letras Português, sou doutor em Linguística, participo do mestrado acadêmico e tive a oportunidade de trabalhar juntamente com a Luciana no Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual do Piauí. Daí o nosso encontro, o primeiro encontro foi lá. E depois trabalhamos juntos no Núcleo de Educação à Distância, que reforçou o uso dessas ferramentas. E de lá para cá a gente vem trabalhando com elas e, nesse momento, ouvimos muitos professores que estão angustiados nesse momento por não saber como usar efetivamente, né, de forma eficiente, essas ferramentas digitais. Como utilizá-las para o ensino e, de um modo geral, para o trabalho. E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Nós começamos hoje pela manhã, foi um bate-papo muito bom. Muitas pessoas que estão aqui estavam lá também. E como a Luciana falou, se vocês ainda querem fazer, se ficou alguma coisa, né, devemos alguma coisa naquele comentário, vocês podem ficar à vontade para a gente continuar esse bate-papo aqui. Estou vendo que tem muita gente que estava pela manhã que está aqui novamente. Que coisa boa, é bom que é sinal de que foi bom, né, de manhã. Eu também gostei bastante. Aí da UESP também assistindo, que eu estou vendo, a professora Silvana Pantoja está aí, professor Jake, vários outros que eu já vi subindo. Professora Ana Verônica, todos muito bem-vindos. A gente agradece a presença. Lá do NEAD está aí também. Muito bem-vindo. Acho que de início, né, professor, é interessante a gente fazer aquela distinção de conceitos, né? O que é realmente a educação à distância, né? Será que essa é uma modalidade nova, né? Desde quando a gente tem isso, né? Dentro da nossa instituição, a gente sabe que ela efetivamente começou no ano de 2005, né? Então, pode ver que não é uma coisa assim tão nova dentro da instituição. E dentro dos programas nacionais, o programa da UESP ele foi um dos últimos, né, a aderir à educação à distância. Hoje, o que a gente tem dentro do Núcleo de Educação à Distância da UESP é uma modalidade que ela não é totalmente à distância, né? Porque a gente tem alguns encontros presenciais, junto do tutor e do professor também, nos polos, junto lá do aluno, né? Em alguns momentos a gente tem esse encontro presencial. Então, a gente diz que ela é até uma educação semipresencial, né? Um pouco à distância e um pouco na presença do aluno, né? Então, a educação à distância, ela é exatamente essa
modalidade de ensino que permite que o conteúdo seja passado não num momento físico, de contato físico, né, ou de área física com o aluno, entre aluno e professor. Né? Ele permite que a gente utilize das tecnologias de mediação tecnológica para passar esse conteúdo. Né? Até de manhã a gente estava discutindo o que é AD, o que é um ensino híbrido, por exemplo, que a gente tem hoje como conceito do ensino híbrido, é aquele ensino presencial que você utiliza algumas ferramentas, né, da mediação tecnológica para dar o conteúdo, né, para ministrar o conteúdo. E a gente ainda tem um outro conceito que é o de TICs, né, que é o da Tecnologia de Informação e Comunicação, que permite um pouco dessa interface, desse ensino híbrido, né? E hoje a gente está aqui para falar um pouco dessa distinção mais direcionada para a prática mesmo, de quais ferramentas a gente tem experiência de utilização. Na verdade, essa experiência ela é uma experiência mesmo de erros e acertos, de tentativas, né? A gente vai buscando e vai compreendendo. O feedback com o aluno é muito importante, porque ele também nos ensina, né, algumas formas de fazer, novas formas de fazer. Então, acho que a gente tem que estar sempre aberto para isso. Você tem alguma consideração, professor? Isso é reforçar, como você disse, professora, que nesse momento uma grande confusão que está sendo feita é se nós estamos fazendo educação à distância, né? Muitas escolas, muitas instituições de ensino se viram, nós até conversamos sobre isso pela manhã também, que se viram numa situação de ter que, de uma hora para outra, se adaptar ao o que as pessoas acham que é educação à distância. E, na verdade, nós não temos assim essa educação à distância como estão pregando por aí. A educação à distância precisa de um treinamento, precisa de uma configuração totalmente diferente do que está sendo feito, que é uma educação remota, por mediação tecnológica. Essas ferramentas que nós vamos comentar aqui, elas podem auxiliar, mas elas não são o modelo de educação à distância que nós já conhecemos e que já está bem consolidado no país. Essas categorias, como a professora Luciana colocou, né, da educação à distância, a educação semipresencial, que é o que nós temos na UESP, e as TICs, elas têm diferenças, e o que nós estamos percebendo é que as pessoas estão confundindo agora, nesse momento, na aplicação, estão chamando de educação à distância, o que, na verdade, precisa de um certo tempo de maturação e com estratégias apropriadas para que seja feito esse tipo de modalidade de ensino. Tanto em qualquer uma das modalidades, seja no ensino básico, educação básica, no ensino fundamental, no médio e superior. E a gente tem percebido realmente essa confusão. As pessoas estão confundindo muito e nomeando isso tudo de educação à distância. Ainda há pouco, antes de entrar aqui na live, eu participei de uma reunião entre todas as instituições públicas aqui do Piauí, numa preocupação de juntar esforços, né, através da mediação tecnológica, para que a nossa informação ela chegue o mais rápido possível, a informação correta, né, nas pessoas onde precisa chegar. E a UESP ela foi colocada assim como destaque dentro dessa reunião. Foi uma reunião entre UESP, UFP e IFP, né? Ela foi uma reunião mediada pela Universidade Federal e a UESP foi colocada como dentro dessa área de educação à distância como uma pulverizadora, né, de alcance maior dentro do estado, porque realmente nós temos muito mais polos, né, do que as outras instituições, apesar de hoje a gente ter poucos cursos funcionando, mas dentro da UAB, porque na UAP a gente tem 120 polos, né, em funcionamento, então que a gente capilarizasse uma ação conjunta das três instituições pela mediação tecnológica, né? Então, vocês estão vendo que nesse momento levar o conteúdo, levar a informação é algo muito importante e as ferramentas que a gente precisa entender como é que a gente utiliza a ferramenta nesse momento. Isso. Eu também gostaria de destacar, Luciana, que os professores agora eles estão exatamente nesse momento, né, de estarem
sendo forçados, a gente vê até alguns memes, né, forçados a agirem como YouTubers, como editores de vídeo, sem saber utilizar, muitos, né, sem saber utilizar essas ferramentas. E é interessante que o tempo que nós temos agora, esse tempo de quarentena, é um tempo propício exatamente para a gente refletir sobre essa necessidade que já é prevista na base nacional curricular, que já vem sendo alertado há bastante tempo em cursos de formação, porém, muitos professores têm resistido a tecnologia. Até comentei hoje pela manhã uma frase que eu ouvi de um professor que disse que já dava aulas excelentes sem a tecnologia, porque teria que dar uma aula, agora teria que aprender a usar essas novas tecnologias. Então, assim, a gente percebe muita resistência e essa é uma das principais dificuldades, não é a única. Nós temos várias outras dificuldades de se utilizar. O próprio desconhecimento, né, além da resistência, e outros fatores, como a importância da internet nesse momento, né, de se ter uma boa internet, de se ter recursos e saber usar esses recursos e entender quais as melhores estratégias dependendo de cada situação. Vamos falar aqui também sobre o plano de ação que as instituições precisam ter. Mas dentro desse contexto, é bom a gente lembrar que o próprio Ministério da Educação tem que dar essas orientações e as instituições estão hoje preocupadas por isso, porque nós não temos. Nós estamos vivenciando um momento emergencial e nós não temos essas orientações. Então, os decretos, as portarias que estão sendo lançadas agora são para tranquilizar, né, esse momento que nós estamos vivenciando. Nós, enquanto professores, temos que buscar essas soluções, essas estratégias para manter o contato com os nossos alunos, para manter também até a nossa mente produzindo e fazendo o que deve ser feito nesse momento, que é produzir, mas uma produção consciente, uma produção eficiente, para que o conteúdo que precisa ser estudado nesse momento seja colocado na melhor forma possível. Eu acho que aí a gente tem grandes desafios, né, professor? Primeiro, um desafio, que são desafios diferentes entre a rede privada e a rede pública. Acho que nós do ensino superior na rede pública, a gente tem muito mais, assim, ainda para galgar nesse sentido de aparelhamento, de tecnologia, especialmente de sinal de internet que chega, né, em todas as regiões do Piauí. A gente sabe que o governo do estado não tem medido esforços para que essa capilarização do ensino superior através da mediação tecnológica ela chegue para todo mundo, mas que isso também depende um pouco da gente, né, enquanto força de trabalho que gera o conhecimento. Né? A gente que está em contato com muitos professores, tem professores que dizem assim, mas além desse que o Franklin conheceu aí, né, que disse que não ia dar, a aula dele já era boa demais. Professores que têm vergonha de aparecer no vídeo, professores que não dominam a tecnologia, né, professores que dizem, mas eu vejo tanto curso que o professor chega lá e fica de uma forma mecânica, né, falando mecanicamente. E isso realmente não é bom, mas para tudo isso existe técnica, existe conhecimento, né? Você também vai aprendendo e vai fazendo, aprendendo e fazendo, fazendo e aprendendo, né? Não pode ter medo de fazer. Hoje de manhã foi muito legal que o professor Frank falou assim, gente, hoje eu estou na minha primeira live. E foi muito bom, porque vocês viram, quem estava de manhã, como foi uma coisa natural, foi uma conversa, teve um conteúdo bacana, entendeu? E foi muito legal. Para quem estava que nunca tinha visto nada de ferramenta, eu acho que foi assim um momento bem interessante para aprender algumas coisas. Mas é claro, aqui é um bate-papo, né? A gente não vai dar aqui tutorial de como fazer cada coisinha, mas já é um despertar. A gente também prometeu de manhã fazer um arquivo em texto para vocês terem uma relação de ferramentas que vocês podem ver em alguns tutoriais do YouTube, né? Depois a gente pode fazer
outros aqui para que vocês tenham uma maior noção de como é que usa cada um, mas é bem nesse sentido de colocar a experiência da gente no uso dessas ferramentas ao longo da nossa experiência docente. Eu, por exemplo, assim, a primeira minha turma de um dos aplicativos que a gente tem, que é o Google Classroom, eu me lembro que está desde 2016, está lá na plataforma, né? Era algo que só tinha, assim, um lugarzinho para você botar o nome da turma, alguns conteúdos teóricos. Se você fizesse um vídeo mais do que 7 minutos, não entrava direito. Então, hoje a gente já tem, assim, zilhões de plataformas que têm uma memória bacana e você pode colocar muito mais artifícios para poder interagir com o seu aluno, né? Estou vendo um comentário aí, Luciana, da professora Ah, Mônica Feitosa. Um beijo, professora Mônica, lá de Picos. Ela está colocando da ah, resistência, né? Assim, que os alunos muitas vezes precisam ter maturidade, preparação para entender como esse material tem qualidade, como ele faz a diferença. Realmente, professora, eu até acho que não é nem o aluno que é mais resistente, eu ainda considero que é o professor que é mais resistente do que o aluno. Até porque os nossos alunos, eles já estão inseridos, a maioria deles, lógico, já estão inseridos nesse ambiente virtual. já E nasceram nele, né? já nasceram nele, já usam várias ferramentas que a gente até desconhece. Eu quero aqui também destacar, temos mais dois professores aqui, Luciana, o professor Valdinar, lá de Parnaíba, que já Tudo até bem, participou, professor? né? E a Bem-vindo. professora Lucirene, que eu estou devendo um curso de uso dessas ferramentas lá na UES. Já está tudo pronto, professora, só que com a pandemia vai ficar complicado, mas nós vamos fazer esse curso lá na UES, curso de extensão sobre ferramentas digitais de ensino, viu? A fazer online. Dá para fazer online, só que os professores pediram para ter uma parte lá presencial, que é para perder o medo. Então eu vou Aham. fazer primeiro esse teste com os professores, né? 30 vagas para os professores lá da UES, depois a gente vai abrir para a comunidade também. Mas eles pediram, não, professor, primeiro vamos fazer a primeira parte presencial, depois a gente faz online. Mas aqui já é aqui essas lives já é um começo, né? Levanta a mão aí de vocês quem nunca gravou um vídeo para nenhum tipo de aula, para nenhum tipo de mídia, né? Levanta a mão aí. Quem nunca Essa questão usou, que o né? professor quem nunca fez nada assim nesse sentido. Essa questão que o professor Franklin falou de como, né, o aluno também tem essa resistência, mas para que a gente utilize também essas ferramentas online, o aluno ele precisa ter um perfil, um determinado perfil para estar dentro dessas modalidades, né? Um deles é que ele tem que ser autorresponsável, né? Ele tem que ter muita Disciplinado. disciplina. Se você ingressar num curso EAD, você precisa ter muito mais disciplina do que um curso presencial. Por quê? O curso presencial você está ali constantemente, né, em contato com os alunos presencialmente, com o professor. Então, todo dia você está ali em contato com o conteúdo. O professor está lá no horário, você tem que cumprir o horário. No curso de educação à distância, não. Né? Quem faz o horário é você, por isso que você precisa ser disciplinado ao ponto de estar consumindo o conteúdo e devolver também essa modalidade de apreensão que você teve do formato que é colocado enquanto avaliação, né, dentro das plataformas. Na educação à distância, a gente utiliza mais uma plataforma chamada Moodle, acho que muitos de vocês já conhecem, né, com o sistema AVA, que é o que a gente utiliza lá na UESP. Né? Tem toda um arcabouço de funcionamento essa plataforma. Né? Mas nesse momento, a gente não consegue, professor do presencial, digamos assim, utilizar essa plataforma com algumas ferramentas para poder passar o seu conteúdo. Né? Então, são essas outras ferramentas que a gente vai começar a falar um pouquinho agora. Acho que o professor Franklin tem aí uma experiência bacana na utilização do Google Classroom. Queria que ele falasse um Isso. pouquinho. Temos até alguns alunos que estão aqui assistindo, que estão em uma turma que está online, né, agora, é a turma do mestrado acadêmico em letras.
eu já tenho com outras turmas, assim como a professora Luciana, já tenho utilizado o Google Sala de Aula, o Google Classroom, que é gratuito. Qualquer pessoa que tem uma conta do Gmail pode utilizar essa e várias outros aplicativos e ferramentas digitais que ajudam a ter esse contato, a expandir o espaço físico da sala de aula para um ambiente onde o aluno também pode contribuir. E muitas vezes muito mais nesses ambientes virtuais do que presencialmente. Temos casos, por exemplo, de alunos que são extremamente tímidos em sala de aula, mas participam, colaboram, se constrói junto com o professor o conhecimento. E acho que esse momento da quarentena, esse momento que nós estamos isolados e utilizando essas ferramentas, é também um momento propício para a gente repensar essa nossa forma de ensinar. Talvez, depois disso, a gente realmente repense as nossas metodologias e pense em aplicar o ensino mais híbrido, utilizando tanto o ensino presencial como essas ferramentas online para complementar, melhorar a forma como nós ensinamos e interagimos. E sobre aquela questão da resistência dos professores, ou a pergunta que a professora Luciana fez sobre quem nunca usou, quem usou a ferramenta, é bom destacar, como nós destacamos pela manhã também, que hoje os professores, a maioria, se não todos, utilizam várias ferramentas de comunicação que também podem ser consideradas, né, ferramentas digitais aplicáveis ao ensino, como, por exemplo, o WhatsApp, ou as redes sociais, que são ambientes propícios para você, de forma planejada, utilizar com os alunos e dali você construir coletivamente um conhecimento. Eu, por exemplo, já experimentei, tem até um artigo sobre isso, que é a utilização do Facebook, do grupo fechado no Facebook, para o ensino. É como se você criasse ali uma sala de aula virtual, se você ainda não tem muito manejo, traquejo com o Google Sala de Aula, mas já conhece o Facebook, já é um começo, né? Você pode usar o Facebook num grupo fechado com os seus alunos e começar ali a depositar material, provocá-los, desafiá-los, e que você já vai estar complementando aquilo que acontece na sala de aula presencial. O Google Sala de Aula também não é um bicho de sete cabeças. Hoje, o YouTube ensina tudo. Como as tutoriais curtos estão lá para nos ajudar a aprender como utilizar de forma eficiente essas ferramentas. Então, quem ainda não conhece, pode dar uma olhada nos tutoriais sobre essas ferramentas, o Google Sala de Aula, o Google Docs, né, o Google Documentos, onde você pode escrever de forma colaborativa. Foi também uma pergunta que foi feita pela manhã, sobre como trabalhar a produção de texto, por exemplo, na minha área. Como trabalhar a produção de texto com essas ferramentas? O Google Documentos, você pode criar um documento, é uma forma, por exemplo, que eu e Luciano utilizamos bastante na hora de construir textos juntamente. Então, um começa a minutar o texto, envia para o outro, e ali a gente vê, como agora mesmo, nesse exato momento, eu e Luciano estamos com um documento aqui aberto no computador. Enquanto conversamos aqui com vocês, nós também conversamos aqui no documento, com o nosso roteiro, de algumas coisas que a gente planejou para conversar com vocês. Isso pode ser aprendido pelo professor e utilizado com o aluno em um ambiente virtual de aprendizagem gratuito, que não é o Moodle, porque o Moodle precisa mesmo de um maior acompanhamento da própria instituição, apesar de saber também que tem professores que usam fora de instituições, porque é gratuito. Mas existem outros mais acessíveis e gratuitos, como o Edmodo, o Google Sala de Aula, entre outros, que vocês podem buscar na internet para utilizar. Tem uma pergunta bem aí, Luciana. Sempre tive vontade de ser professora EAD, pensei que fosse mais fácil, mas agora, com o início dessa experiência, vi que exige mais do professor, até mesmo para se arrumar mais. Essa questão da questão da postura, né, de como você é a mesma da sala de aula, né? Você não vai de qualquer jeito para a sala de aula. Então, aqui é a nossa sala de aula, né? Aqui é o nosso bate-papo. Então, você também precisa ter um ambiente adequado para você dar aula, você já prepara. O que é que a gente precisa, assim, minimamente, né? A gente está aqui com um telefone celular, né?
não pode estar muito escuro e tal, tem que ter uma iluminação bacana. Se quiser um fone de ouvido, coloca, mas vocês estão vendo que o professor Franklin está sem fone, está perfeito o áudio, a imagem está bacana. Então, o que não pode faltar de jeito nenhum é o sinal da internet e o seu conteúdo, que é o mais importante, né? De você passar o conteúdo para o aluno. Isso que é o mais importante. Agora, com relação a as ferramentas, do que a gente já utiliza normalmente de comunicação, por exemplo, o WhatsApp, o professor Franklin falou muito bem. O que é que a gente tem que ter cuidado com os grupos de WhatsApp direcionados para o acadêmico? É que é importante que os grupos eles tenham, né, a pessoa que vai organizar o grupo, que administra o grupo, ela já tem o seu contrato de utilização daquele espaço, né? Então, se é direcionado para o acadêmico, então os assuntos tratados ali são todos assuntos acadêmicos, né? Nada de ficar colocando corrente, não tenho nada contra, mas ali não é o espaço, né? De você ficar colocando essas coisas. Então, temos o WhatsApp, temos o Facebook, que se vocês já ouviram falar, né, nas comunidades do Facebook. Então, você pode ser o administrador de uma comunidade que fale só sobre a língua inglesa, né? Aí no caso do professor Jake, pode fazer uma comunidade, a comunidade Jake, né, English, para poder colocar todos os alunos e as pessoas que têm interesse nesse assunto, né? Você pode fazer uma comunidade só sobre literatura, uma comunidade, no meu caso, só sobre bioética, sobre pesquisa com seres humanos. Então, quando você faz essa comunidade fechada, a gente vai... tem uma perguntinha aqui. Ah, se o som tá legal. O som tá bem aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu tô ouvindo, perfeito. Será Vocês que não estavam tem reclamando que som? o som estava baixo. Vocês estão me ouvindo? Teve um momento que ficou um pouco baixo, mas agora já tá legal. Ok. Então, essas coisas que a gente utiliza normalmente para se comunicar socialmente com as pessoas, né? Mandar corrente, de você colocar a foto do seu dia a dia, todas essas redes sociais elas podem ser usadas para fins acadêmicos. O Instagram, como a gente está utilizando aqui agora, podcasts, né? Se você não tem assim muito traquejar, não quero aparecer minha imagem, a gente tem só arquivos de áudios em que você pode encaminhar todo o seu conteúdo. Você prepara um roteiro, claro, é importantíssimo que tenha esse plano. Do jeito que você tem o seu plano de aula, você tem que fazer um plano de aula com um roteiro daquilo que você vai falar, né? Então, você pode também mandar só o conteúdo em áudio, que são os podcasts. Inclusive, você pode ter um canal só de podcasts. Todo dia você colocar o seu áudio lá de conteúdo, de material que você quer colocar para as pessoas. O que mais que a Luciana, gente tem? Oi. Luciana, eu vou sair e vou voltar porque você está reclamando que é só o meu som que está baixo, viu? Vou entrar novamente. Só um minutinho. Mas o seu já teve mais baixo, agora está um pouco melhor. Eles estão dizendo que tá baixo o meu som ainda. Confirma, Ah, pessoal, o meu som está baixo ainda? Vocês conseguem me ouvir ou ainda está muito baixo? Porque eles estavam dizendo que o seu som está bom e o meu não está. Mas eu não mexi em nada, eu juro. aumenta um pouquinho do som, do volume aí seu para ver Tá no se máximo dá. aqui. Tá no máximo, né? Teve uma hora que ficou bem baixinho, aí eu até aumentei aqui um pouco do meu Ah, estou para dizendo ver aqui se que já está melhora. bom. Baixou Pronto. novamente. Não, acho que agora ficou legal. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês dão um time aí para a gente poder ver aqui, tá bom? Então, essas ferramentas que a gente utiliza normalmente para se comunicar socialmente, todas elas têm determinadas formas de você utilizar academicamente, né? Como a gente está fazendo aqui hoje. Não é uma aula acadêmica, mas ela tem um conteúdo, né, que pode ser utilizado academicamente, né? A gente tem também uma outra ferramenta que eu utilizava bastante, que era para teleconferência, para reuniões, para aulas, que é o Zoom Meeting, né?
O Zoom, a gente tinha a possibilidade de ter, primeiro eram 100 pessoas, depois baixou para 40, 30, e agora nessa pandemia a gente está fazendo só com 4. Isso na versão gratuita, né? Que na versão paga a gente pode aí ter mais gente, mas é uma ferramenta bem bacana que permite que a gente compartilhe a nossa apresentação de PowerPoint na tela ao passo que a gente está falando, está dando aula, né? E então, com essa questão do Zoom, aí a gente já está utilizando um outro, né, professor Frank, que também já, a gente, da semana passada para cá, de quando começou a nossa suspensão de aulas, né, físicas, presenciais, a gente está utilizando bastante, tanto na parte administrativa, quanto nesses encontros com os alunos, né, nesse vínculo que o professor Frank falou, que a gente não deveria perder como aluno, que é o nosso Google Meet, né? Isso. Acho que o professor Frank pode pontuar aí algumas coisas do Google Meet. Isso. Eu estou vendo que tem muitos professores assistindo e, com certeza, a maioria deles tem um e-mail institucional, né? Na UES, por exemplo, todos nós professores recebemos um e-mail institucional no Instituto Federal, na Universidade Federal, enfim. O e-mail institucional do Google, né, ele já dá várias ferramentas adicionais que uma pessoa que tem um e-mail do Gmail tem, mas tem de forma mais limitada. Reduzida. Reduzida. Então, o Hangout já é bastante conhecido, mas no Gmail, no e-mail institucional, nós temos a possibilidade de utilizar uma videoconferência para gravação de aulas, para encontros virtuais com os alunos, que é o Google Meet. Ele é fácil de localizar também, ali fica ali na agenda, na nossa agenda, e a gente tem utilizado ele com frequência, até porque com essa pandemia, como a professora Luciana destacou, o Zoom, ele ficou mais limitado, que era uma ferramenta que nós utilizávamos com bastante frequência antes de usar o Google Meet. E agora, como nós temos esse recurso à nossa disposição, nós utilizamos ele com mais frequência, porque ele tem uma capacidade de até 100 pessoas assistirem ao mesmo tempo. E nós podemos também convidar pessoas que não são da instituição. Foi até uma pergunta feita hoje pela manhã. Uma pessoa perguntou, eu tenho um e-mail institucional, mas eu só posso usar com os meus alunos da instituição, eu posso usar com pessoas de fora da instituição? Pode, tranquilo. Você vai criar um link de acesso para esse ambiente virtual e você pode fazer videoconferências, como a Luciana comentou no início da live, que estava hoje pela manhã fazendo uma conferência entre instituições, né, as instituições públicas daqui do Piauí, e com certeza ali poderiam também estar presentes os professores ou pessoas da comunidade, externos da instituição. Então, não é difícil, como todas as ferramentas que a gente está colocando aqui, basta você procurar um tutorial rapidinho na internet, até para resolver. Professor Valdinar perguntou aqui, ele não consegue gravar com o Google Meet, tem uma forma de gravar também. E depois a gente pode até sugerir também alguns tutoriais para isso. A Raimundinha pediu para a gente fazer uma lista dos aplicativos que a gente está comentando aqui. Raimundinha, a Luciana me desafiou hoje pela manhã na live, eu estou desafiando ela também, porque vai ser um trabalho colaborativo. Nós vamos depois fazer uma transcrição dessas nossas falas com as principais ferramentas, algumas das dicas que a gente está dando aqui, para compartilhar com vocês, tanto nesse perfil do canal Bioética, como no meu perfil, lá, professor Franklin Oliveira, para todo mundo depois, quem quiser acessar e compartilhar com outros professores, porque agora é hora da gente se unir e ajudar uns aos outros para passar esse momento difícil, né, e aprender também, a voltar para a sala de aula mais preparados. E assim, fora da live, o que vocês precisarem, tiverem dúvida, quiserem mandar para o meu direct, para o direct do professor Franklin também é sempre bem-vindo, a gente responde e também faz parte daquilo que a gente coloca no conteúdo, né? Quando a gente for fazer uma outra live, até sugestão de temas, se vocês quiserem também enviar, vocês podem enviar para o nosso direct para a gente poder ter isso aqui nos nossos dados. Uma coisa que
que a Raimundinha pontuou aí é que todos esses aplicativos, ou a grande maioria deles, eles também estão disponíveis para celular. Não é só no computador, né? A diferença é que você precisa ter lá a câmera funcionando direitinho e o som e o áudio, como também no computador, a mesma coisa. Né? Então, não é uma coisa difícil, mas você precisa só ter essa prática do conhecimento, né? E o que a gente sempre fala, você precisa ver antes, você precisa ver o tutorial, você pega o seu amigo, Olha, eu peguei o professor Frank, vamos testar aqui, professor, como é que a gente faz tal coisa. Então, tudo que a gente vai descobrindo, a gente pega o amigo e vai testando, né? Para ver se está tudo certo. Você vai fazer alguma ação, assim, uma live, como a gente está fazendo aqui, ou uma aula para os seus alunos, você testa antes. Mesmo você testando e dando certo, tenha sempre um plano B, né? Tenha sempre algo que você pode fazer se aquele não der certo. Porque às vezes, gente, a tecnologia deixa a gente na mão. Em algumas vezes a gente já passou por uns apertos, mas a gente já avisa logo, né? Vamos fazer aqui sempre o plano B, o plano C, porque professor é professor em qualquer lugar, né? Ele tá com conteúdo aqui, se ele estudou, se ele tem um roteiro, tá tudo aqui. Então, não é a tecnologia. Né, se não deu certo do jeito, vamos para outro. Não é a tecnologia que vai atrapalhar você passar o conteúdo para os seus alunos, né? A gente tem aí outras maneiras. Então, também não é o salvador da pátria, é algo a mais para a gente poder passar o nosso conteúdo, para a gente poder facilitar o aprendizado do nosso aluno, que pensa bem diferente. Hoje é uma geração diferenciada, né? Com muito acesso à informação, hoje chega avassaladora para esses meninos. Então, a gente precisa saber filtrar e colocar isso de uma forma facilitada para que eles possam aprender. Porque, olha, eu vou dizer, eu sinto na pele, a gente tem muita concorrência em termos de conteúdo. O professor é só um pinguinho ali que ele precisa saber para a profissão dele, né, futura. E todo o restante de conteúdo que ele recebe. Porque quando eu estudei, assim, né, você tinha só aquele professor da sala de aula, você não tinha acesso a tanta informação, e o que o professor dizia era lei, né? Era lei. Hoje não. Hoje o aluno ele já chega com outra bagagem, ele já diz coisa que você não sabe, né? E isso Ele a gente também... desafia de forma positiva também o professor, não é? Isso é muito legal, porque você acaba, quando você se abre para isso, você vê que tem um mundo de coisa que você vai aprender, que vai contribuir positivamente para o seu labor acadêmico docente. Luciana, é importante também... Oi, tem um comentário aí, né? A Auri está dizendo, Auri ou Auria, não sei, está dizendo que estava muito tímida, né? Muito tímida na primeira live dela. O Junielson está querendo que a gente fale um pouco sobre software para gravar videoaula, que seja bem interativo e fácil de editar. Juniel, tudo fica fácil quando a gente conhece, né? Tem vários, assim, softwares para a gente fazer a gravação de videoaulas. Todos esses que a gente falou de dar aula online, todos eles gravam, né? O Google Meet grava, o Zoom grava. Tá? Eu sugiro que ele comece pelo Zoom, conhecendo o Zoom, para gravar videoaulas, né? O Zoom ele é bem intuitivo, basta você dar uma olhada no YouTube em alguns tutoriais sobre como gravar videoaulas com o aplicativo Zoom e começar a testar, treinar. Pegue seus slides, pegue seu texto, pegue seu material. Você vai espelhar na tela e fazer algumas experiências, gravar. Se você ainda é tímido, como a professora Isabel hoje pela manhã disse, eu sou tímido, eu não gosto de aparecer, eu fico só com a minha voz e vou comentando o slide. Então, tranquilo. Tem que respeitar também, né, que você não está preparado ainda para ir para frente. Eu mesmo, hoje pela manhã, estava muito tímido, como a Luciana disse, é a minha primeira live, mas depois a gente perde timidez, porque basta você imaginar que do outro lado da câmera tem o seu aluno e que ele está ali precisando desse recurso também. Então, é você conversar com ele, olhar para a câmera e conversar com ele como se você estivesse em sala de aula mesmo, no espaço físico. Agora, com a possibilidade de estender esse espaço físico para outros horários que não são fixos, né? Não precisam ser fixos. Porém, agora sim, chama atenção
para a necessidade de se fazer um plano de ação? Também foi uma pergunta interessante hoje pela manhã, que eu acho que é interessante a gente destacar aqui também, Luciana. Uma professora de uma escola privada, ela disse o seguinte: professor, antes da live, ela já tinha entrado em contato, respondido lá, feito uma pergunta para mim, e comentou que ia convidar outros professores da escola para assistir também, até para pensarem juntos como enfrentar esse período de quarentena. E ela colocou uma dificuldade que ela tinha. Disse: professor, eu fiz umas lives, mas os meus alunos não entraram nas lives. Como é que eu faço para resolver isso? Ó, professora, primeira coisa, tem que ter um planejamento. A escola, ela tem que alinhar com os seus professores quais as estratégias que vão ser utilizadas. Porque se cada professor, né, numa escola, numa universidade, começar a usar uma ferramenta ou uma estratégia diferente e não houver uma organização disso, num espaço canalizado de informação, onde o aluno saiba que vai ter regra, vai ter rotina, vai ter uma rotina. Tá? Então, assim, se na escola, na universidade, ele tinha uma rotina, no ambiente virtual também tem que ter, e tem que ter disciplina. Eis a dificuldade. O aluno do ensino presencial, ele tem dificuldade na modalidade, né, no ambiente virtual, porque ele precisa ter uma disciplina. Então, muitas pessoas que se matriculam em cursos, às vezes pagam e nem fazem o curso. O Por quê? EAD, Porque não né? tem essa disciplina, EAD. Né? Eu mesmo sou aluno de vários cursos à distância, que são alguns gratuitos pela internet, outros pagos, mas assim, se eu tenho necessidade de conhecer, eu vou lá, pesquiso e faço. E assim, já tenho tido essa experiência em EAD e gosto muito, porque eu não, se você pensar assim, você está gastando dinheiro com curso EAD. Acho que falhou um pouquinho aí o sinal do professor Franklin, né? Vocês estão percebendo isso? Quem está me ouvindo ainda? Dá um tchauzinho aí para quem está me ouvindo. A professora Luciana Reinaldo entrou aí. Voltou, Franklin? Você? Beleza, muito bem. Falhou um pouco, tá? Então, Continue. eu estava falando que é dessa disciplina que é necessária. Então, se você pensar nas economias que você tem, por exemplo, se eu faço um curso com uma pessoa que está em São Paulo, por exemplo, hoje eu faço um curso de inglês com uma professora que está em São Paulo. A gente nunca se encontrou pessoalmente. A Luciana sabe, a professora Fabiana. Um beijo, Fabiana. Eu sei que ela não está aqui agora, mas é excelente essa oportunidade que a gente tem de estar em outro ambiente e interagindo com a pessoa. E ter essa oportunidade de ter o contato com pessoas que estão em regiões, né, em países diferentes, em cidades diferentes. Então, assim, é importante, primeiro, voltando àquela questão, é importante ter um planejamento, a escola tem que ter, a instituição tem que ter um planejamento, os professores têm que ter essa formação, e agora o que eu vou dizer, acho que alguns professores estão passando por isso em algumas escolas, né, principalmente nas escolas. O problema é que as escolas estão forçando os professores a entrarem num universo que eles ainda não dominam. E uma resposta rápida. Então, assim, é preciso ter um direcionamento da instituição, de apresentar as ferramentas que vão ser utilizadas e organizar isso para que o aluno não se sinta perdido. O professor tal está fazendo live, o professor tal está usando o Google Sala de Aula, o outro está utilizando uma outra plataforma. E aí não há uma forma de organizar esse pensamento. Tem uma pessoa que está perguntando aí sobre podcast, Luciana. Deixa eu ver aqui. A A gente Cristiane. pode, a gente pode mandar depois, mas vocês têm várias plataformas para a gente poder colocar o podcast. Uma das mais conhecidas é o Spotify, né? Mas Isso. existem outras. A gente pode colocar para quem chegou depois, a gente vai disponibilizar aí um arquivo compartilhado com vocês, com todas as ferramentas que a gente colocou aqui e mais ou menos para que serve cada uma. Teve alguém que falou, vamos deixar salva, viu, gente, essa live. Teve alguém que colocou que precisa de maturidade, tanto do professor quanto do aluno, para poder ter essa relação, né? Acho que um dos grandes desafios aí é esse tipo de
transparência de como é que a gente se porta dentro do ambiente virtual. Um outro desafio é que o professor Frank acabou de falar, é a questão estrutural da escola. E a outra é a capacitação dos docentes para poder interagir desse formato, né, diferenciado. Nós vivemos um momento de susto, né, que os professores foram pegos assim de calças curtas, apesar de que a gente começou a live dizendo que a LDB, ela já coloca isso, o Ministério da Educação já colocou isso há bastante tempo, que a gente precisava começar a olhar um pouco melhor, né, para essa estrutura online dentro do presencial, algo mais híbrido, mas a gente foi pego no susto, né? Então agora a gente tem que correr atrás desse prejuízo para tomar realmente pé de toda essa situação e colocar essas ferramentas que a gente tem de tanta facilidade para nossa informação chegar, o nosso conteúdo chegar e o aluno aprender. Como é que eu faço capacitação? Alguém perguntou aqui, não foi? Sim. Olha, o professor Franco já comentou aí, né? Ele faz cursos à distância, tem curso gratuito, curso pago, né? Hoje, dentro dessa realidade que a gente está vivendo, existem várias plataformas acadêmicas que estão colocando seus cursos gratuitos, né? Tem muita gente passando a quarentena e quando sair dela vai sair uma pessoa mais bacana em termos de conteúdo, né? Vai sair mais tecnicamente mais formado. Né? Então, vocês podem entrar na internet que tem muita oferta, né? Muitos perfis no Instagram, no Facebook, de grupos de professores que estão se solidarizando com os professores que ainda não sabem, que não conhecem, para fazer, eles fazem webinários, né, que são videoconferências maiores, onde eles vão dando dicas, onde eles vão indicando aplicativos. Como eu disse, eu mesmo eu fico o tempo todo, sempre que eu tenho tempo, fico assistindo e aprendendo com esses outros professores. Depois a gente vai indicar aqui alguns para vocês. Eu conheço alguns que estão disponibilizando. Só para vocês terem uma ideia, tem um professor que veio aqui em Teresina no Congresso Internacional de Educação à Distância, no finalzinho do ano passado, o professor Ricardo Fragelli, lá da UNB. Ele liberou agora, já começou o curso, né? Eu acredito que alguns ainda podem conseguir entrar, né? Consegue não, professor, tá fechado. Né? Ele já tem mais de 1.000 alunos nessa abertura que ele fez, no perfil dele no Facebook. Eu já estou numa turma lá. Ele está explicando o método 300, que é um método que ele utiliza, tem até um livro sobre isso, de metodologias ativas, e tem também o método Sumae. Então, ele está aplicando isso gratuitamente. É um curso que é caro, é um curso que é pago, e que agora, diante desse cenário, ele se solidarizou e ofertou, está ofertando, inclusive com certificado. Então, basta você procurar na internet, tem muita coisa à disposição. Vocês podem anotar para pegar depois. É Ricardo Fragelli, o método dele é o método 300. Tá? Depois isso, vocês podem procurar. Sumae. São excelentes. Tem vídeos, ele tem um canal no Facebook, não, um canal no YouTube chamado Fantasticalizando, acho que é isso, Fantasticalizando. E assim, como a Luciana colocou, vocês podem depois mandar direct para a gente, que a gente vai indicando para vocês alguns sites, algumas referências para que vocês possam fazer essa formação. Agora, a escola pode, né, tendo um corpo pedagógico que já esteja preparado, pode, por exemplo, providenciar esses cursos, mesmo no isolamento, essa formação à distância, com videoconferência, dando dicas de material. Porque aí o professor que está disposto a aprender, ele já pode dar essa largada antes do retorno às aulas e começar a ir testando e até utilizando. Já sei de muitas escolas que estão pedindo para os professores gravarem vídeos para os seus alunos, fazerem videoaulas de casa, com o material que tem. E assim, preciso saber, tem um plano de ação e tem um projeto que está sendo utilizado para unificar essas ações, porque se não tiver, não vai ser um resultado muito bom, vai ser apenas um paliativo. O que eu acho interessante, Luciana, é saber da quantidade de professores que estão buscando, né, que estão interessados nessas ferramentas. Porque sabe que já isso vai ser uma rotina. Nós vamos usar isso como no ensino híbrido, que nós comentamos no início da live.
Nossa realidade de experiência, por exemplo, dentro do núcleo de educação à distância da UESP, é que antes a gente ofertava alguns cursos livres de extensão e a gente tinha pouca procura, né? Apesar da gente estar dentro de uma instituição, apesar da gente estar colocando, divulgando esses cursos, a gente tinha pouca adesão nesses cursos. E hoje a gente sabe que aqueles que não começaram a participar disso vão ter que correr atrás do seu prejuízo para poder chegar no seu aluno, né? Hoje é essencial você ter o domínio de pelo menos uma ferramenta. São N que você tem no mercado, mas se você dominar muito bem uma, escolha uma e se aprofunde naquela, né? Ah, eu não sei nada, então eu vou escolher uma, me aprofundar naquela e eu vou dar instrumentalização para os meus alunos para eles poderem se adequar à forma como eu coloco o meu conteúdo, né? Exatamente. Isso aí que você falou é importante, Luciana, porque assim, as pessoas se assustam porque tem muitas ferramentas e elas querem aprender todas ao mesmo tempo. É importante começar devagar, como a Luciana falou. Escolha uma, veja se aquilo atende ao seu objetivo, comece a se apropriar, testar com um colega de profissão, como por exemplo, testo muita coisa com o Luciano. Luciano, vamos testar esse aplicativo. Hoje mesmo pela manhã a gente testou, eu não conhecia um aplicativo, o Luciano me indicou outro, e a gente resolveu um probleminha pela internet, né? Não fui na casa do Luciano, nem ela foi a minha. Pela internet a gente resolveu tudo. Para vocês terem uma ideia de uma experiência que eu tive agora, que eu estou tendo agora com alguns alunos que estão inclusive assistindo aqui, eu criei um site no Google Sites. O Google também tem lhe dá essa oportunidade. E é Você bem pode ter blog, você pode ter mil coisas. isso. Eu criei um site para direcionar os meus alunos sobre todas as atividades que a gente está elaborando. Então, nesse site, do Google Sites, depois eu posso disponibilizar aqui para vocês visualizarem. Eu tenho o link lá, o link do Google Sala de Aula para o meu aluno, que já está cadastrado, então se ele não precisa procurar lá no e-mail dele o link, ele pode abrir o site e lá tem todas as ferramentas que a gente está utilizando. Ele pode entrar na sala de aula, que é o Google Sala de Aula, ele pode fazer perguntas para o professor, porque lá tem um fórum que eu criei no Google Documentos. Antes eu fiz uma enquete com eles para fazer uma dinâmica e eles terem uma noção de qual é a distância física que nós estamos. Então eu usei o Google Maps, o Google Mapas, para criar um mapa da cidade, para eles saberem onde é que cada um está. Tá bem interessante, Luciana. Um tá lá na Zona Norte, outro tá lá na Zona Sul, e eles veem a proximidade da casa deles para a casa do professor, para a universidade, para sentir como essas distâncias estão reduzidas, né, estão aproximadas pelas ferramentas. Enfim, tem várias ferramentas que você pode utilizar dependendo do que você está ensinando, dependendo do que você quer fazer e da sua área, e você só precisa buscar, procurar, ver com outros professores que já têm experiências positivas para começar a imitar. Eu estava hoje pela manhã dizendo que eu imitei uma professora que está aqui assistindo, a professora Samara, adoro a professora Samara. Estão perguntando quantas pessoas no Google Meet numa sala. 100 pessoas, viu, professor? 100 pessoas. Até 100 pessoas. Até 100 pessoas, exatamente. Então, a gente vai conhecendo, todo dia eu conheço uma ferramenta diferente, como gravar os vídeos do YouTube, como transformar em áudio, como transformar um arquivo em PDF em Word, vice-versa. Então, tem muita coisa disponível. Quer uma dica essencial? O que você quer fazer? Vai lá no YouTube e procura um tutorial. Como fazer e tal coisa. Você vai ter vários, só tem que ter paciência de assistir, porque tem alguns tutoriais que são muito bons, outros são, né, não são tão bons assim, mas a gente sempre consegue resolver. Gente, aqui estou recebendo um avisozinho que em 20 segundos termina. Lamentavelmente, a gente vai terminar essa live. Agradeço muito, muito a presença de vocês. O professor Franco, você tem 10 segundos para se despedir. Um beijo para todo mundo. E obrigado também, viu, por assistirem. Até mais. Vamos fazer outras vezes.